Você não presta! Não me bata, por favor, ele é bem fraco. Cala a boca, seu inútil, por favor, não me bata. O sol ainda não havia se despedido do horizonte quando José fechou a porta da loja pela última vez naquela tarde. 40 anos bem vividos pesavam nos seus ombros com a leveza de quem construiu cada tijolo com as próprias mãos. Era o tipo de homem que olha nos olhos ao dar um aperto de mão, que cumpre o que promete mesmo quando dói. Marlene o esperava na academia, com aquele sorriso que ele ainda não havia conseguido decifrar depois de 8 anos. As duas filhas estavam em casa com a avó, seguras, amadas, envolvidas no calor que ele havia construído para elas. A loja de carros funcionava bem, os funcionários eram leais, e a vida tinha o sabor de quem merece o que conquistou. Então, veio a Mega Sena, como um raio que ilumina em vez de destruir, mudando tudo sem mudar quem ele era por dentro. José não comprou um iate, não trocou de esposa, não jogou o dinheiro no ar como confete de uma vaidade vazia. Ele quitou dívidas, ampliou a loja, criou um fundo para as filhas e reservou uma parte generosa para fazer o bem. Marlene chorou de felicidade, não pelo dinheiro, mas por ver que a fortuna não havia roubado o marido que ela amava. Havia uma integridade naquele homem que o dinheiro não conseguia comprar, nem a pobreza jamais havia conseguido quebrar. Era um homem bom, mas como todo homem bom, carregava dentro de si uma sombra que ainda não havia encontrado a luz. A sombra do julgamento rápido, do instinto que confunde proteção com violência e força com justiça verdadeira. E essa sombra estava prestes a acordar numa noite que começou como todas as outras, sem nenhum aviso do destino. A academia ficava a 12 minutos de carro, numa avenida que de dia parecia segura e de noite revelava seu outro rosto. José gostava daquelas noites de terça-feira com Marlene, quando os dois suavam lado a lado sem precisar dizer nada. Era uma forma de amor silencioso, de presença, de dizer com o corpo aquilo que as palavras às vezes não alcançam. Ele estava no meio de um exercício quando o celular vibrou 3 vezes com a insistência urgente de algo que não espera. Era Rodrigo, seu funcionário mais antigo, com a voz trêmula anunciando um problema sério na documentação de um carro. A negociação do dia seguinte valia R$300 mil e um erro burocrático poderia inviabilizar tudo o que construíram. José respirou fundo, largou o peso no suporte com um barulho seco que ecoou pela sala como uma decisão tomada. Ele se aproximou de Marlene, que malhava com fones nos ouvidos, e pousou a mão no ombro dela com toda a delicadeza. Explicou rapidamente, deixou o agasalho e a carteira com ela e prometeu voltar antes que ela terminasse o treino. Ela acenou com a cabeça, beijou o ar na direção dele com aquele gesto que ele adorava e voltou para os movimentos. José desceu as escadas da academia com passos apressados, a mente já na loja, já nos documentos, já no problema. Do lado de fora, sentado num papelão encostado na parede, havia um homem que o mundo havia esquecido de enxergar. Roupas surradas, barba fechada, olhos que já tinham sido brilhantes e agora carregavam o peso de uma dor sem nome. O homem ergueu a cabeça e disse boa noite, com uma voz que ainda guardava dignidade. Mas José já havia passado. Ele não ouviu, ou preferiu não ouvir, porque havia problemas reais esperando por ele a alguns quarteirões dali. A pressa é uma das formas mais silenciosas de crueldade, porque nem sempre sabe o que deixa para trás ao partir. José entrou no carro, ligou o motor e saiu sem olhar pelo retrovisor, sem imaginar o que aquele segundo negligenciado custaria. O homem na calçada ficou olhando as luzes traseiras do carro sumirem na escuridão da rua com uma expressão vazia. Seu nome era Antônio, e havia uma época em que ele tinha um nome que as pessoas pronunciavam com carinho e respeito. Mas isso fazia mais de 2 anos, antes de tudo desabar, antes de o chão desaparecer sob os seus pés de uma vez. Naquela noite,
Antônio estava lúcido, havia comido alguma coisa e o frio ainda não havia descido com toda a sua força. Ele ficou sentado, observando a rua, observando o movimento da academia, sem esperar nada de ninguém, nem de si mesmo. Uns 40 minutos depois, a porta da academia se abriu e uma mulher saiu ajeitando o cabelo com os dedos distraídos. Era Marlene, de bolsa no ombro, chave na mão, passos confiantes de quem vai em direção ao carro sem nenhuma suspeita. Mas então algo caiu sem que ela percebesse, algo que deslizou da bolsa aberta e pousou silencioso no asfalto escuro. Era a carteira de José, aquela com os documentos da negociação, com o RG, com a carteira de motorista e o dinheiro. Antônio viu cair. Se levantou com dificuldade, pegou a carteira do chão e chamou pela mulher que já caminhava adiante. Ele disse, moça, chamou de senhora. Levantou a voz tanto quanto pôde e começou a andar na direção dela para devolver. Quarto. Marlene ouviu passos atrás dela e uma voz rouca chamando no meio da rua escura, e seu coração disparou sem aviso. Ela olhou para trás e viu a silhueta de um homem maltrapilho vindo em sua direção com algo estendido nas mãos. Mas o medo não para analisar detalhes, não espera pela razão, não pede licença antes de tomar conta do corpo. Ela acelerou o passo, o coração martelando no peito, os olhos varrendo a rua em busca de alguém que pudesse ajudar. A avenida estava estranhamente vazia naquela noite, como se o destino houvesse combinado com a escuridão uma armadilha. Antônio continuava chamando, tentando explicar, mas quanto mais ele corria, mais ela corria também, e mais longe ficava. Marlene começou a gritar pedindo socorro, a voz quebrando de medo, as mãos tremendo tanto que quase deixou a bolsa cair. Ela correu até a esquina, dobrou à direita, correu mais 3 quarteirões até ver as luzes da loja do marido ao longe. Entrou pela porta de vidro ofegante, com o rosto banhado em lágrimas, incapaz de formar palavras completas de início. José a viu entrar e se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás com um barulho que assustou os funcionários. Ele a abraçou com força, sentiu o corpo dela tremer como folha, e então a raiva começou a crescer dentro dele, devagar. Marlene foi contando entre soluços. Um homem feio, sujo, que corria atrás dela gritando no meio da rua deserta. Cada palavra dela era combustível, e o fogo dentro de José começava a queimar com a intensidade de quem ama e protege. Rodrigo e os outros funcionários trocaram olhares preocupados, mas ninguém foi capaz de segurar o que estava por vir. José não disse nada, apenas pegou as chaves do carro, beijou a testa de Marlene e saiu com passos que não vacilavam. Não havia hesitação nele, não havia dúvida, apenas aquela certeza primária de quem acredita estar do lado certo. O instinto de proteção é um dos sentimentos mais nobres que existem e também um dos mais perigosos quando cego de amor. Ele foi até o local a pé, porque era perto e porque as pernas pareciam querer chegar antes mesmo que a mente avisasse. Antônio havia voltado ao seu papelão, exausto, com a carteira ainda na mão, sem entender o que havia acontecido ali. Ele viu José se aproximando e ainda tentou se levantar, ainda tentou dizer alguma coisa, ainda tentou explicar tudo. Mas José não queria explicação. José queria fazer o que acreditava ser justo, o que acreditava ser seu dever de homem. O primeiro soco chegou antes de qualquer palavra, forte, certeiro, derrubando Antônio de volta ao chão de onde vinha. Então vieram mais golpes e palavras duras e humilhação, e a carteira rolou pelo asfalto sem que ninguém a notasse. Antônio não reagiu, não porque era fraco, mas porque havia algo nele que já estava quebrado antes mesmo dos socos. Ele tentou dizer que estava devolvendo, que havia encontrado, que era só isso, mas a boca sangrava e as palavras saíam tortas.
José parou quando Antônio parou de se mover, respirou fundo como quem conclui uma tarefa necessária e voltou para a loja. Ele lavou as mãos no banheiro, olhou para o próprio reflexo no espelho com a expressão de quem fez o que tinha que fazer. E aquela noite, tragicamente, terminou em paz para todos, exceto para o homem que ficou no asfalto, segurando sua bondade. José voltou para casa com Marlene, apoiada no seu ombro, como quem finalmente se sente segura depois de um susto grande. As filhas dormiam, a casa cheirava a jantar e a família, e ele deitou na cama com a consciência aparentemente tranquila. Marlene disse que ele era o melhor marido do mundo, e ele sorriu com o orgulho tranquilo de quem acredita nisso de verdade. Mas o orgulho construído sobre uma injustiça é como uma casa erguida sobre areia, bela por fora e instável por dentro. Os dias que se seguiram foram normais, cheios de trabalho, de risadas em família, de cafés da manhã e noites de sono. José fechou a negociação que precisava fechar, assinou os contratos e pensou que havia perdido seus documentos de vez. Ele revirou a loja inteira, o carro inteiro, os bolsos de todas as roupas, com a fúria contida de quem sabe que perdeu algo. Rodrigo o ajudou a vasculhar cada gaveta, cada pasta, cada canto possível, mas a carteira era como se nunca tivesse existido. Havia ali dentro o RG, a carteira de motorista, um cartão raro de colecionador que o pai havia lhe dado anos atrás. Havia também a foto das filhas quando ainda eram bebês, aquela que ele carregava desde o dia do parto e nunca quis tirar. Marlene o observava com aquela paciência serena que ela tinha, aquela capacidade de não piorar o que já estava ruim. Uma tarde, ela pousou a mão na dele e disse que talvez a academia fosse uma boa ideia para clarear a cabeça um pouco. José resistiu por um momento, depois concordou com o cansaço de quem não tem mais argumentos, nem energia para lutar. Eles foram juntos, como nas terças-feiras de antes, como se nada houvesse mudado sob a superfície calma daquela rotina. A academia cheirava ao mesmo suor de sempre, tinha o mesmo barulho de ferro e o mesmo som de músicas antigas no rádio. José treinou sem convicção, o corpo presente e a mente em outro lugar, vasculhando mentalmente cada canto já vasculhado. Marlene tentou animá-lo com conversas leves, piadas bobas que normalmente o faziam gargalhar até as lágrimas escorrerem. Mas aquela noite ele estava fechado como um punho, tenso como uma corda prestes a arrebentar sob tensão demais. Ao final do treino, eles desceram juntos, ela à frente, ele ajustando o cadarço do tênis na última degrau da escada. Quando José chegou à calçada e ergueu a cabeça, algo no peito dele estancou, como se o coração tivesse esquecido de bater. Ali estava o mesmo homem, no mesmo canto, sobre o mesmo papelão, mas agora diferente de um jeito que machucava ver. O rosto de Antônio tinha marcas que não estavam lá antes, inchaços que o tempo havia amarelado, mas não apagado de todo. Ele segurava algo com as duas mãos sobre o colo, abraçado ao objeto com o cuidado de quem guarda algo que não é seu. José parou no meio da calçada como quem vê um fantasma, e por um instante o tempo pareceu hesitar antes de continuar. Marlene notou o marido parado e voltou alguns passos, seguiu o olhar dele e ficou imóvel ao reconhecer o homem também. Antônio levantou os olhos com dificuldade e quando viu José ali, não correu, não se protegeu, não demonstrou medo algum. Apenas ergueu o que segurava nas mãos com um gesto lento e doloroso, como alguém que cumpre uma missão antiga. Era a carteira de José, intacta, fechada, com tudo dentro, exatamente como havia caído naquela noite escura. O mundo inteiro pareceu encolher naquele segundo, como se as ruas, os carros e as luzes fossem apenas cenário de fundo.
José ficou olhando para a carteira estendida sem conseguir mover os pés, sem conseguir organizar um único pensamento. Antônio começou a falar com dificuldade, as palavras saindo lentas e doloridas, como quem respira com um pulmão partido. Ele disse que a moça havia deixado cair naquela noite, que ele havia tentado devolver, que era só isso desde o começo. Disse que não conseguiu explicar antes porque alguém havia chegado antes das palavras e o silenciado com os próprios punhos. Ele não disse isso com raiva. Disse com uma calma que era mais devastadora do que qualquer acusação poderia jamais ser. Marlene ficou com a mão sobre a boca, os olhos arregalados, as peças de uma história reescrevendo-se à sua frente. José sentiu o chão sumir sob seus pés. Sentiu aquele tipo de tontura que não vem do corpo, mas da alma quando ela cai. Ele se lembrou dos socos, das palavras que havia dito, da forma como havia saído de lá com a convicção do orgulho errado. Lembrou do reflexo no espelho, das mãos que lavou, do sorriso com que chegou em casa aquela noite como herói de ninguém. Antônio estendeu mais um pouco a carteira, com aquele gesto paciente de quem esperou uma semana por este momento exato. José se aproximou devagar, pegou a carteira com mãos que tremiam como as de uma criança que recebe algo que não merece. Abriu. Estava tudo lá. Os documentos, o cartão, a foto das filhas bebês, o dinheiro contado e intocado até o último centavo. E foi então que José, um homem de 40 anos, forte e íntegro, desabou em choro no meio da calçada, sem qualquer pudor. As lágrimas vieram de um lugar que ele mal conhecia, de uma parte de si que raramente tinha permissão de aparecer assim. Marlene também chorava ao lado, com a mão nas costas do marido, compreendendo sem precisar que ninguém lhe explicasse. José ficou de joelhos na calçada, de frente para o homem que havia ferido, pedindo perdão com palavras que saíam partidas. Antônio o olhou sem frieza e sem ressentimento, com aquela estranha serenidade de quem já foi ao fundo e voltou sozinho. José perguntou como ele estava, perguntou das costelas, perguntou do rosto, e cada resposta era uma facada diferente. Antônio disse que estava machucado por dentro há muito mais tempo do que qualquer soco poderia alcançar, e isso doeu mais. Foi então que, em pequenos fragmentos, a história de Antônio começou a emergir como algo que estava submerso há tempo demais. Ele havia sido marceneiro, um homem de mãos hábeis e casa própria, com uma esposa chamada Rosa e um filho chamado Davi. Davi tinha 6 anos. Olhos grandes e curiosos, uma risada que enchia qualquer cômodo com uma luz que não precisava de lâmpada. Numa manhã de sábado, Davi correu para buscar a bola que havia rolado para a rua antes que qualquer mão pudesse segurá-lo. O carro veio rápido demais, a curva foi cega demais e o grito de Antônio chegou tarde demais para mudar qualquer coisa. Ele segurou o filho no asfalto por 40 minutos até a ambulância chegar, e Davi não estava mais lá quando ela partiu. Antônio descreveu tudo isso com uma voz monocórdia, que era mais assustadora do que qualquer choro, porque era a voz do vazio. E José ouvia, ajoelhado, sem desviar o olhar, recebendo cada palavra como quem recebe uma punição que sabe que merece. Depois da morte de Davi, Antônio disse que o mundo perdeu a cor, não de uma vez, mas aos poucos, como tinta que desbota. Ele tentou trabalhar, mas as mãos que haviam construído móveis agora não conseguiam segurar a própria colher no café. Rosa tentou ampará-lo por meses, mas havia um abismo entre eles que o luto havia cavado, e nenhum dos dois conseguia cruzar. Ele começou a beber. Não por vício, mas por necessidade de silêncio, por desespero de algo que apagasse aquela imagem final. Perdeu a oficina, perdeu os clientes, perdeu a casa, perdeu Rosa, que foi embora um dia sem dizer adeus, e com razão demais. E assim, ele foi parar nas ruas, não de uma vez, mas em deslizamentos graduais, como alguém que escorrega numa encosta molhada.
Fazia 2 anos e 3 meses que Antônio dormia em calçadas, que pedia comida, que existia sem realmente viver de verdade. José ouvia cada palavra com os olhos fixos no rosto de Antônio e sentia a vergonha queimar como brasa dentro do peito. Ele havia agredido esse homem, havia humilhado esse homem, havia acreditado ser justo enquanto praticava a maior injustiça. Marlene estava de pé atrás dele em silêncio, e quando José olhou para ela, viu nos olhos dela o reflexo da sua própria culpa. Antônio terminou de falar e ficou quieto, com a expressão de quem não espera mais nada, não por amargura, mas por costume. E foi esse costume que mais partiu o coração de José, essa resignação de quem foi tão ferido que parou de ter esperança. José ficou um longo tempo em silêncio, o suficiente para que o barulho do mundo ao redor parecesse completamente distante. Depois, ergueu a cabeça, olhou para o homem nos olhos e disse com voz firme: "Você não vai dormir nessa calçada esta noite." Antônio olhou para José com desconfiança, não porque era mau, mas porque a vida havia lhe ensinado a desconfiar do bem. Quando se passa tempo demais sem receber bondade, o coração aprende a não acreditar nela quando ela finalmente aparece. Mas havia algo na voz de José que era diferente, uma firmeza que não era arrogância, mas convicção nascida da culpa transformada. Marlene se aproximou de Antônio, agachou-se até a altura dele e disse com suavidade que era seguro, que podiam confiar. Ela era assim, Marlene, capaz de atravessar a resistência alheia com uma ternura que não precisava de palavras elaboradas. Antônio deixou que os dois o ajudassem a se levantar, e quando ficou de pé, José percebeu o quanto ele havia machucado. Ele mancava, segurava o lado esquerdo com o braço e havia uma dificuldade ao respirar que era visível até de longe. José sentiu o estômago virar ao entender que aqueles eram os sinais do que suas próprias mãos haviam causado naquela noite. Eles o levaram ao carro com cuidado, como se carregassem algo frágil que não podia ser quebrado uma segunda vez por nada. No caminho ao pronto-socorro, José ficou de olhos na estrada sem conseguir falar, engolindo algo que não tinha nome certo. Marlene segurou a mão de Antônio no banco de trás e conversou com ele sobre coisas simples, sobre o tempo, sobre a cidade. Era uma forma de dizer que ele era gente, que existia, que estava sendo visto por olhos que realmente queriam enxergá-lo. Os médicos cuidaram das costelas trincadas, do corte no supercílio, das contusões que o corpo guardava como um diário de dor. E enquanto esperava na sala de espera, José tomou uma decisão que não veio da razão, mas de um lugar muito mais fundo dela. Nos dias que se seguiram, José começou a agir com a velocidade silenciosa de quem tem uma dívida urgente a pagar ao mundo. Ele procurou um abrigo de qualidade, conversou com assistentes sociais, buscou o nome de psicólogos especializados em luto. Antônio resistiu no começo, com aquela teimosia de quem aprendeu a não precisar de ninguém para sobreviver no asfalto. Mas José voltava todos os dias, sem falta, sem pressa, sem expectativa de gratidão, apenas com a constância de quem repara. Havia dias em que os dois apenas sentavam juntos em silêncio, e esse silêncio foi se tornando menos vazio com o tempo todo. José contou para Antônio sobre a mega-sena, não para impressionar, mas para explicar que tinha condições de ajudar de fato. Disse que o dinheiro havia chegado sem ser pedido e que talvez parte dele tivesse uma destinação que ele ainda não entendia. Antônio ouviu e ficou quieto por um bom tempo, e então disse uma coisa que José nunca conseguiu esquecer depois disso. Ele disse que o filho dele havia ensinado a ele que o bem não tem preço, mas sempre tem um custo, e que vale todo o custo. José teve que se virar para que Antônio não visse as lágrimas, e fingiu ajustar o retrovisor por longos segundos ali.
As sessões de psicologia começaram na terceira semana, com um profissional que sabia como chegar em quem havia se fechado. Antônio ia relutante no começo, voltava em silêncio, mas José podia ver que algo ia mudando, lentamente, como estação. Era como assistir uma planta que todos pensavam morta colocar uma folha nova num dia de chuva depois de seca prolongada. E José cuidava daquilo com a devoção de um jardineiro que sabe que a planta não cresce mais rápido por mais que se regue. Os meses foram passando com aquela lentidão generosa que o tempo oferece quando se está fazendo algo que realmente importa. Antônio foi ganhando peso, foi ganhando presença, foi recuperando aquele brilho nos olhos que a dor havia apagado por dentro. Ele falava de Davi nas sessões com o psicólogo e depois falava com José, e cada conversa tirava um pouco do peso do silêncio. José aprendeu a ouvir de um jeito que nunca havia ouvido antes, sem pressa, sem soluções prontas, apenas com a presença pura. Marlene também fazia parte daquilo tudo, com sua forma natural de incluir, de acolher, de fazer alguém sentir que pertence. As filhas de José foram apresentadas a Antônio num domingo de almoço, com o cuidado de quem apresenta algo precioso ao mundo. A mais velha, de 9 anos, perguntou por que ele estava triste nos olhos mesmo quando sorria, e o silêncio foi imenso ali. Antônio disse que havia perdido alguém muito importante, e ela respondeu que sabia como era porque havia perdido a avó dela. Então, ela pegou a mão dele com a naturalidade das crianças que ainda não aprenderam a ter medo da dor dos outros ao redor. E Antônio chorou, não de tristeza desta vez, mas daquele tipo de choro que liberta, que desobstrui, que deixa o ar entrar. José o abraçou naquele momento e sentiu que estava abraçando não apenas um homem, mas o reflexo de quem ele queria ser. Havia também Rosa, de quem Antônio falava com saudade e com culpa, sem saber se ela ainda o queria encontrar algum dia. José ofereceu ajuda para localizá-la, e Antônio ficou olhando pela janela por um tempo antes de assentir com a cabeça. Era um homem que estava aprendendo a pedir ajuda de novo, e isso era uma das formas mais corajosas de recomeçar a existir. Rosa foi encontrada num bairro do interior, vivendo com a irmã, trabalhando numa padaria, carregando o luto à sua maneira. Quando soube que Antônio estava vivo, estava bem, estava tratado, ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. Depois, pediu para falar com ele, e José saiu discretamente da sala, porque aquele momento não precisava de testemunhas além do amor. A conversa durou horas, e quando Antônio saiu com os olhos vermelhos e o rosto diferente, José soube que algo havia mudado. Ele disse apenas: "Ela vem no próximo fim de semana", e sorriu com um sorriso que José não havia visto nele até aquele dia. Era o sorriso de quem encontrou alguma coisa que havia dado como perdida para sempre e se permitia acreditar de novo nisso. O reencontro de Antônio e Rosa aconteceu na sala de José, com Marlene preparando café e fingindo estar ocupada na cozinha. Eles se abraçaram por um tempo que não cabia em relógio, com o corpo todo dizendo o que 2 anos de ausência não conseguiram. José observou da porta entreaberta e sentiu aquela mistura estranha de alegria e vergonha que havia se tornado sua companheira. Se ele não houvesse agredido, se houvesse ouvido, se houvesse parado um segundo antes dos punhos, nada daquilo seria necessário. Mas também havia algo que o tempo foi lhe ensinando, que às vezes o erro mais devastador carrega dentro de si uma semente. Não porque o erro é bom, mas porque a forma como escolhemos reparar pode ser mais transformadora do que o acerto original. José ajudou o casal a encontrar um apartamento pequeno. Ajudou Antônio a retomar o ofício de marceneiro com uma oficina nova. E no dia da inauguração da pequena marcenaria, Antônio pendurou uma placa acima da porta que dizia apenas Ateliê Davi.
Um ano depois daquela noite na calçada, José estava sentado à mesa de jantar, olhando para os rostos que mais amava no mundo. As filhas brigavam pela última fatia de pão, Marlene ria de algo que havia acontecido no trabalho, e a vida era inteira ali. Mas havia algo diferente naquele homem de 41 anos, algo que não estava lá antes de tudo o que havia acontecido. Era uma humildade que não vinha de fraqueza, mas da experiência de quem errou fundo o suficiente para entender o outro lado. José havia aprendido que a força que ele sempre admirou em si mesmo era nada sem a capacidade de parar antes de ferir. Que o instinto de proteção sem escuta é apenas violência com um nome mais bonito, uma injustiça com melhor intenção. Que a Mega-Sena havia lhe dado dinheiro, mas que Antônio, ao estender aquela carteira intacta, havia lhe dado muito mais. Havia lhe dado a chance rara de enxergar a própria sombra com clareza e escolher conscientemente não ser dominado por ela. José pensou em Antônio e Rosa naquela noite, trabalhando lado a lado na marcenaria pequena que cheirava a madeira e recomeço. Pensou no nome de Davi escrito naquela placa e sentiu que a criança de 6 anos havia salvado 2 famílias sem saber disso. A verdadeira riqueza nunca esteve no bilhete premiado, nem nos números que caíram numa noite de sorte improvável e fria. Estava na capacidade de cair de joelhos numa calçada e reconhecer, sem desculpas, que havia errado contra um ser humano. Estava em entender que julgar pela aparência é uma forma de pobreza que nenhum prêmio do mundo é capaz de curar sozinho. E que a empatia, quando chega depois do erro, não apaga o passado, mas tem o poder extraordinário de reescrever o futuro. Não é o dinheiro que mede um homem, é o que ele faz quando descobre que errou contra alguém que não merecia.